A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje gostaria de falar sobre um assunto muito importante, que é a romantização da palavra de Deus pelos pastores que não vivem a palavra de Deus. Como base para o nosso sermão de hoje, vamos ler o texto bíblico de Mateus 23, do 1 ao 3. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, dizendo: os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não façais segundo suas obras, porque eles dizem e não fazem. Como sabemos, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e útil para o ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça, segundo Timóteo 3,16. No entanto, infelizmente, muitos pastores e líderes religiosos estão distorcendo a mensagem da Bíblia para se adequar aos seus próprios interesses. Isso significa que esses líderes religiosos estavam ensinando a lei de Deus, mas não a estavam praticando em suas próprias vidas. Eles estavam mais preocupados com as aparências do que com o coração das pessoas. E falando sobre a cadeira de Moisés, era comum na época de Jesus os mestres pregar sentados. Na sinagoga havia uma cadeira onde o mestre da lei se assentava para ensinar a palavra de Deus. E essa cadeira era conhecida como a cadeira de Moisés, porque Moisés era considerado o maior líder do Antigo Testamento e Elias o maior dos profetas. Por isso, em algumas sinagogas tinha duas cadeiras, uma representava Moisés e a outra Elias. Naquela época, eles tinham como palavra de Deus a Torá, que são os 5 livros de Moisés, com as leis estabelecidas por Deus, e os livros proféticos, pois os fariseus eram diferentes dos saduceus, que só acreditavam nos livros de Moisés. No entanto, Jesus também menciona que esses líderes religiosos se assentam na cadeira de Moisés, mas não fazem o que ensinam. Ou seja, eles estavam distorcendo e manipulando a palavra de Deus para os seus próprios interesses. Mateus 23, do 1 ao 3, Jesus estava falando sobre os líderes religiosos da época, que eram os escribas e fariseus. Eles eram os responsáveis por ensinar e interpretar a lei de Moisés para as pessoas. Mas, infelizmente, eles não estavam praticando o que pregavam. Eles estavam mais preocupados em manter as aparências e serem vistos como santos do que em realmente seguir a palavra de Deus. Infelizmente, queridos, isso é algo que ainda vemos hoje em dia. Muitos pastores pregam a palavra de Deus, mas não a vivem em suas próprias vidas. Eles podem falar sobre amor, perdão e misericórdia, mas não demonstram essas qualidades em seus relacionamentos pessoais ou na forma como tratam sua congregação. Claramente, isso é uma forma de romantização da palavra de Deus. Ao invés de ensinar a verdadeira mensagem da Bíblia, esses líderes religiosos distorcem o significado das Escrituras para se adequar às suas próprias vidas de mentiras. Por isso, precisamos estar atentos e não nos deixar enganar. Não podemos nos conter em simplesmente seguir o que esses líderes dizem sem questionar ou sem examinar a palavra de Deus por nós mesmos. Precisamos estar sempre em busca da verdade e seguir apenas aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. No entanto, a Bíblia é clara em sua mensagem.
Em Mateus 7,16, Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Isso significa que devemos julgar os líderes religiosos não pelas suas palavras, mas pelas suas ações e frutos em suas vidas. E Jesus disse mais em João 13, 34 e 35. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esse é o verdadeiro significado da palavra de Deus: amar uns aos outros e viver de acordo com a vontade de Deus. Não deixamos que a romantização da palavra de Deus pelos líderes religiosos nos afaste da verdadeira mensagem da Bíblia. E para finalizar, gostaria de citar outro texto bíblico que está em Tiago 1, 22 ao 25. Diz assim: mas sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e, logo depois, se retira e se esquece de como era. Porém, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Irmãos, essa passagem nos mostra a importância de não apenas ouvir a palavra de Deus, mas também colocá-la em prática. É fácil sentir inspirado e motivado durante um sermão ou um culto, mas a verdadeira mudança só acontece quando colocamos em prática aquilo que aprendemos. Portanto, meus irmãos e irmãs em Cristo, não se deixe enganar por líderes religiosos que romantizam a palavra de Deus sem vivê-la verdadeiramente. Busquem a verdade por si mesmo, examinando a palavra de Deus e colocando-a em prática em suas vidas. E que possamos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes enganados pelos falsos discursos. Irmãos, que Deus abençoe a todos nós. Amém. Que o Espírito Santo nos guie em nosso caminho, nos ajude a discernir a verdadeira mensagem da Bíblia e nos conceda a sabedoria e a força necessária para seguir os seus mandamentos. Em nome de Jesus, amém.